Olá, bom dia, final do dia. A gente começa com essa pergunta, e agora, José? Agora, José, era uma pergunta que eu fazia durante a crise, mas eu também vou fazer durante a recuperação da crise. Acho que é importante a gente falar de varejo. Varejo é a ponta do iceberg, é tudo que está impactado aqui do que foi falado, né? Nas quedas, no consumo, no crédito, etc. O importante é a gente dizer o seguinte, o que está acontecendo, ou o que aconteceu o ano passado? 95.400 lojas foram fechadas no ano de 2015. Isso representou uma regressão de 13,4% do número de lojas existentes em 2014. Aí nós vamos dizer, puxa vida, regrediu tudo isso, mas são lojas que dependem, por exemplo, de consumo mais dependente do crédito, ou de lojas menores, né? As grandes redes fecharam 14,8% das suas lojas, ou seja, mais lojas do que o total do mercado. E se eram lojas que dependiam só de crédito e consumo, na verdade, 25.600 supermercados e hipermercados foram fechados no ano passado. Tá? O Brasil é o varejo é o maior empregador privado do Brasil, com 6,5 milhões de funcionários, de colaboradores. Os Estados Unidos tem 60% maior população que o Brasil, o que daria 10,6 na proporcionalidade, mas emprega 42 milhões de pessoas. Retail mean jobs nos Estados Unidos. E no Brasil poderia também, se a legislação trabalhista fosse outra, amanhã a gente vai para uma votação importante, que é do trabalho intermitente. Afinal, como é que nós podemos dar o primeiro emprego se nós não podemos incentivar esse jovem a estudar? Então, é fundamental que a gente consiga resolver isso. E, pela primeira vez, desde 1992, em 2015, houve uma regressão do número de empregos absoluto entre um ano e outro no varejo brasileiro. Mas por que tudo isso é importante para a gente entender tanto que a gente fala dessa classe média e aonde está essa dificuldade da gente estudar? Indiscutivelmente, em 10 anos, 2004 a 2014, nós tivemos 40 milhões de novos entrantes nessa classe média, ávidos por comprar carro, ávidos por precisar ter o seguro do seu carro e consumir uma série de coisas. Mas qual a qualidade, né, desta classe média? Acho que é fundamental a gente ter. 50% dessa classe média vive com R$ 2.200 de remuneração média familiar por mês. Isso é muito ou isso é pouco? Como diz um amigo meu, é muito pouco. No fundo, se você ganhar mais de 10 mil por mês na sua família, você é dos 5% mais ricos. E se você tiver o privilégio de ganhar mais de 22 mil, você é do 1% mais rico desse país. E o mais incrível é que nós temos uma classe A no bolso com classe C nos hábitos. Sem ser nada pejorativo, mas dos 15% mais ricos, nós 37% diz que fez curso superior, 31% diz que fala inglês, 19% diz que já viajou para o exterior e 47% preferem pagode como sua música. Mas a democratização da informação está crescendo de maneira brutal. 62% dos brasileiros já têm smartphones, está crescendo a cada trimestre, tá? E 7 entre cada 10 smartphones estão na classe C e D, ou seja, é o acesso, é a democratização da informação. E a outra coisa super importante também é que 40% dos brasileiros não são bancarizados, parte que a gente pode começar a desenvolver produtos diferenciados com aplicativos de smartphone direto para esse consumidor, sem passar pelos bancos. E que era que a gente vive? A gente vive a era do consumidor, onde o cliente fiel é quem gera o lucro da sua empresa. As empresas de sucesso capturam, além do share of wallet, o share of heart. Essas são as empresas que foram mais resilientes e continuarão sendo mais resilientes durante qualquer crise. Na era da mobilidade, qualquer um com smartphone na mão é um cidadão do mundo e o consumidor é absolutamente o centro do universo. Por que a questão do smartphone é tão importante? Porque o mercado está mudando.
A gente está falando hoje de um mercado de omnichannel, estamos falando de seamless, estamos falando de adaptive retail. São todos nomes que querem dizer basicamente a mesma coisa. E o que é a omnicanalidade? A omnicanalidade é usar o seu mobile como uma ferramenta de link entre toda a informação digital online com a experiência sensorial dentro da loja através do apoio de um experto, ou seja, de um experiente. Vai ser impossível amanhã você multiplicar os especialistas pelas várias lojas, pelas várias concessionárias, pelas várias áreas de seguro e tudo mais. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar com pessoas remotas fazendo chats ao vivo, como já fazem hoje, para poder evoluir essa questão. E o mais importante é que a gente consiga oferecer uma visão integrada, né, da experiência positiva do cliente. Por quê? Porque o desafio de hoje é que lucro não é mais receita menos despesa. Lucro é o dinheirinho que está no bolso do consumidor e ele gentilmente vai escolher o teu negócio para botar lá e você de joelhos vai dizer obrigado pelo negócio que eu fiz, não pelo negócio que ele fez. A gente já viu muitas coisas e muitas fases do chamado B2B, né, que é o business to business, já vimos o business to consumer, já vimos o business to consumer, mas hoje a gente vive uma questão muito importante com essa questão do empoderamento do consumidor através do smartphone, que é o famoso B2Me, ou seja, eu vou ditar absolutamente aonde, quando e como comprar. Fora todos os comentários que eu vou fazer na minha rede social sobre a experiência que eu tive. Por isso, além das questões racionais que este consumidor necessita, como valorização de preço baixo, valorização de sortimento amplo, valorização de serviço de qualidade, ele começa a precisar do lado emocional. Ele precisa que você o reconheça. Ele precisa que você o mantenha informado. Ele precisa que você mantenha de fácil maneira o seu engajamento. E ele quer que você leve o produto para ele. Por que tudo isso é super importante? Porque o comércio em todo lugar, né, o omnichannel, o seamless, o adaptive retail, tem uma pesquisa que mostra que em 2020, todas as transações comerciais que nós estamos fazendo no mundo hoje vão dobrar. Falando de 4 anos, vão dobrar. Só que todo o modelo de varejo que a gente conhece, seja digital, seja físico, seja smartphone, seja o que for, só será responsável por 60% deste crescimento. Da onde vem o resto? Vem de internet das coisas e vem de indústrias vendendo diretamente para o consumidor. Então, vai ter um trabalho muito grande para a gente poder estar evoluindo isso. De qualquer maneira, o que a gente vive? A gente vive o impacto direto dos 4 pilares do consumo. Nós saímos, né, de um Brasil de estrela ascendente para estrela cadente. Mas, como disse o presidente da GM, em 91 anos de Brasil, a gente já viu todo tipo de estrela, né? E a gente espera que essa cadente agora, a gente consiga retomar de uma outra maneira. Mas o que é importante? Porque o consumo necessita de 4 pilares básicos. O emprego, a renda, a disponibilidade de renda, que é o acesso a crédito, e a confiança. E é impressionante como, na época de crise, a gente primeiro perde o emprego, mas não perde a confiança. A gente perde a renda porque perdeu o emprego e porque a inflação também voltou, mas ainda não perdeu a confiança. A gente não tem mais acesso a crédito, mas a gente ainda não perdeu a confiança. E quando acontece de perder a confiança, como aconteceu agora, tá? É porque está tudo realmente perdido. Como é que é o processo de volta? O processo de volta, por incrível que pareça, é o contrário. Primeiro eu recupero a confiança por algum sinal, não é porque nós somos tão otimistas, mas isso ajuda também. A partir daí eu dou um jeito na disponibilidade de renda, porque se eu recuperei a confiança, eu vou querer consumir um pouco mais. A partir do momento da estabilização da economia, baixa inflação, eu tenho um novo poder de compra, mesmo que eu ainda não recuperei o emprego, e, finalmente, eu tenho o reaquecimento da economia com o pleno emprego. Para a gente ver um pouco dos gráficos, o que aconteceu? A gente sai de uma situação de 7,5% de desemprego
para 11,3, que são aqueles 11.800.000 pessoas. A gente tem uma queda brutal da renda, que impacta nos carros, impacta nos seguros, impacta no consumo de bens duráveis, mas também de bens semiduráveis e não duráveis. A gente tem um crédito caro e raro, mas tem um segundo fenômeno importante. Eu acho que o consumidor ficou mais resiliente, mais consciente e não vai tomar crédito tão fácil como tomava, não só porque não tenha, mas porque ele também não quer correr tantos riscos mais. E a piora da confiança, que vinha degradando muito, pela primeira vez, dá um leve sinal de reaquecimento, o que é o melhor índice que a gente tem por aqui. Com isso, eu tenho uma situação de mudança de hábito do consumidor que passa a exigir também mudanças no varejo para se adaptar. 61% dos consumidores economizaram em entretenimento fora do lar. Então, isto pode ser que volte, e eu passei a reduzir meu consumo. O atacarejo é a única área, o cash and carry, é a única área que não reclama da crise brasileira, e no fundo, teve uma canibalização dessas cadeias para os supermercados e hipermercados tradicionais. Mas a frequência caiu, porque eu passei a voltar a comprar de novo em grandes volumes. E já que eu passei a comprar em grandes volumes, 60% das categorias cresceram na embalagem econômica. Mas econômica para quem? Essa é a grande pergunta. E metade das categorias, que já foi apresentada aqui hoje também, passam a ser trocadas por marcas mais baratas. Então, se você não tiver uma marca premium, que a escolha do produto seja por marca, e tiver um produto cuja escolha do produto seja por uso, se você não tiver posicionado bem em questão de percepção de valor, você tende a desaparecer. Então, esses são os grandes desafios. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa romper o ciclo vicioso do price-oriented. O que é isso? O vício vicioso do price-oriented é dizer assim, eu não quero mudar o meu padrão de qualidade. Então, eu preciso procurar um menor preço. Eu não encontro a marca que cabe no meu bolso com aquele preço que eu posso pagar. E aí, o que acontece? Eu me frustro não comprando nada ou comprando outra marca. E aí eu alimento isso estando sem dinheiro, com a baixa estima horrível. Ou seja, em vez da gente dizer, cara, venha para a loja, compre um refrigerador de uma porta maravilhoso, espetacular, que é aquilo que cabe no seu bolso. Se você chega lá e fala assim, eu queria comprar 2 portas, não cabe no meu bolso, eu saio chateado e a única coisa que eu lembro vai ser a prestação daquele de uma porta que não era o que eu queria fazer. Por que tudo isso é importante? Porque os pessimistas compram menos. Então, a gente precisa mudar esse ânimo de tal maneira que diz o seguinte, cara, seja otimista que você vai conseguir comprar aquilo que foi de melhor, o que a gente consegue efetuar. Eu acho que esse caminho do seguro que foi apresentado, o caminho dos carros que eram chamados populares, não são mais, de menor valor, com uma série de fringes, com uma série de benefícios, realmente estão feitos. E acho que é importante a gente, para ir concluindo, ficar sabendo o seguinte, 9 entre cada 10 brasileiros sentem que esse é o pior momento econômico da sua vida. 75% acreditam que essa é a pior crise do Brasil. Lembrem-se que, da última grande crise, as últimas gerações, que têm 24, 30 anos, não viveram. Isso é metade da população brasileira. Mas já começam a dar um sinal de mudança. É importante também a gente entender que, na última década, tivemos mais 154 internautas e mais 110% de pessoas com curso superior. Por consequência, eles são mais exigentes, mais escolarizados, mais conectados, mais informados e mais conscientes. No entanto, a pesquisa diz que 72% não vê nenhuma empresa que queira ajudá-los a sair da crise. É uma dica para vocês, porque 84% afirmam que não se esqueceriam da empresa que o fizesse. E quais são os caminhos, então, para o próximo momento? Quais as jogadas para enfrentar o futuro? Estar preocupado constantemente com a otimização dos estoques,
estar preparado para a customização para se diferenciar e rentabilizar, criar serviços para se diferenciar e valorizar, oferecer integração e experiência da omnicanalidade, impactar a reconfiguração imobiliária e a mobilidade urbana vai ser significativo. Tem o desafio da rentabilidade da multiplicação de oferta e, sem dúvida, estar inserido em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa com demonstração de propósito. Faça, então, o certo e não o que é fácil. E isso se chama ética. Parou de ventar? Comece a remar. Isso se chama garra. Desafie-se um pouco mais a cada dia. Isso se chama superação. E lembre-se que depois de todo game over, tem sempre um play again. Isso se chama vida. Obrigado.